Os amigos Vamos chegando aqui na Rede Brasil de televisão, já estamos aqui na Mania FM, na GDS Web Rádio Brasil. Alegria sempre muito grande chegar na sua casa, né? Que felicidade ter a sua companhia diariamente com a gente aqui na Rede Brasil, aqui na Mania FM, aqui na GDS Web Rádio Brasil. Hoje o nosso programa, nós vamos tratar de um assunto aqui que é Praça Informativa. Vai acontecer um dia de informações na Praça de Fátima, no centro de Cachoeiro de Itapemirim, de onde nós estamos falando, porque tem um monte de gente acompanhando o nosso programa em outros estados do Brasil, mas aqui no centro da cidade de Cachoeiro vai acontecer um evento para falar, para informar, para discutir, para debater sobre o autismo. Quem está aqui comigo? A Gabriele Bergamin. Ela é presidente da APAI de Cachoeiro e a APAI faz esse trabalho brilhante há anos e anos no Brasil, né? E Cachoeiro não é diferente. Gabriele, tudo bem? Alegria grande receber você aqui no programa. Tudo bem, prazer. Você é a presidente da APAI. Há quanto tempo você é presidente lá? Estou presidente de 2020, a partir de 2020, eu já estou no segundo mandato. Como é que é escolhido o presidente? Quem pode ser presidente da APAI? Pais da associação, né, de autismo, da associação da APAI. E aí é feito... Porque a APAI não cuida só do autista, não. né? Deficiência intelectual e múltiplas, né, que a APAI cuida. E aí os pais da APAI podem se candidatar e aí tem a eleição, né, que é de 3 em 3 anos, e aí os pais votam também, Sim. Né, e aí passa a ter o mandato que dura 3 anos. Hoje a APAI cuida de quantos autistas? Só autista? Uns 400. 400? Sim. E tem fila? Tem fila de espera. Nós temos uma fila de espera hoje na área da saúde, né, especificamente, de 700 pessoas nessa fila de espera, mas exclusivamente uns 300 é só autista. Você é presidente da APAI, e, claro, você tem uma filha que você tem que é autista. Eu tenho 2 filhos com autismo. Eu tenho a minha filha mais velha, de 17 anos, e o meu filho mais novo, de 11 anos, que é autista. No seu caso específico, como é que você identificou isso? Como é que você diz? A questão aqui é o autismo. Então, eu tive a Ana Paula, né? E depois, quando ela tinha 1 ano, eu tive uma outra filha chamada Amanda. E a Amanda tinha marcos do desenvolvimento com 1 ano que a Ana Paula não tinha com 2. E isso foi me despertando que ali tinha alguma coisa diferente que eu precisava buscar ajuda. E aí você buscou ajuda médica? Isso, aí eu procurei, né, os médicos. Infelizmente, na época, né, 17 anos aqui em Cachoeiro, era muito difícil o diagnóstico e eu precisei ir para Vitória. 17 anos a gente nem falava dessa questão de autismo, não, né? Exatamente. A escola tratava como uma criança imperativa, não é isso? Isso aí, a minha filha era realmente essa criança imperativa, ela era muito inquieta, ela não parava, ela chorava muito. Então, assim, a escola, né, junto comigo, identificou que a gente precisava buscar, né, ajuda. E aí eu comecei a buscar, só que ela foi diagnosticada como hiperativa. Quando ela tiver 7 anos vai estar tudo bem, né? Ela só vai precisar de apoio até essa idade. E aí eu fui vendo, né, com o passar do tempo, quando ela já tinha 4 anos, que não ia melhorando, que só ia, né, só estava piorando. Entendi. E aí eu falei, não, tem alguma coisa errada e eu preciso sair de Cachoeiro para conseguir buscar essa ajuda para minha filha. E aí você fez isso? Aí eu fiz isso, eu fui para Vitória e aí lá ela foi diagnosticada com autismo. O autismo tem uma escala? Sim. Grau? Isso, né? existem O grau é 3. elevado? O autismo ele está mudando, né? Variavelmente ele está mudando muito. Mas hoje existem 3 graus, que é o leve, o moderado e o severo. E a ciência consegue explicar, por exemplo, nós estamos tendo um crescente. Aqui fora do ar você me dizia o seguinte, que antes era 1 para 1000. Cada 1000 crianças que nascia um com autismo. Hoje nasce 1 a cada 36 crianças. Exatamente. A ciência consegue explicar isso? Olha, o que se sabe hoje é que é genético, mas o que causa não. Entendi. A pessoa com autismo pode trabalhar, pode ter uma vida normal? Sim. Pode trabalhar, estudar,
ter uma formação? Sim, a pessoa hoje, o nosso intuito, né, de mais informação e menos preconceito é exatamente esse. Que quanto mais informação a população tem, mais qualidade de vida e mais, sabe, essa pessoa vai poder estar na sociedade, entendeu? Porque ela tem capacidade sim, ela só precisa ter um pouco mais de cuidado na hora de ensinar. Exemplo do síndrome de Down, existe o preconceito também com... Sim. A síndrome de Down, ela é visivelmente vista que aquela pessoa tem uma deficiência. A questão do autismo, ela é um pouco mais complicada, porque não está no rosto da pessoa que ela tem uma deficiência. Naturalmente, ela, né, é uma pessoa dita que ela não tem características, né, físicas que ela é autista. Então, aí o preconceito é muito maior. Você sabe que eu tenho uma amiga, e muito minha amiga, tem tempo que eu não encontro com ela, mas ela me contou uma história uma vez e eu nunca mais esqueci. Ela levava o filho dela para pai de ônibus. Todos os dias ela fazia isso, ou 3 vezes por semana, não lembro. E ela falava assim, Parrado, eu tenho que comprar biscoito, comprar um monte de coisa para estar no ônibus com ele. Porque se ele estiver sentado no ônibus, ele, embora uma criança, mas ele era muito grande. Falou, porque se ele vê uma pessoa comendo um biscoito, eu corro o risco dele levantar e ir lá e tomar o biscoito da mão da pessoa. E aí a pessoa não sabe que ele tem, eu preciso estar explicando para a pessoa que ele é autista e tal, porque a pessoa não identifica olhando para o autista. Hoje em dia nós temos a lei, né, criada, a lei do colar do girassol, que ajuda a identificar essas deficiências, né, que não estão ali visíveis na pessoa. Mas então, como é que é isso? Porque a pessoa com o colar, ela tem uma deficiência oculta. Ela tem algum tipo de deficiência que não está ali visível nela. Entendi. Em Cachoeiro tem essa lei e, né, já tem alguns locais, por exemplo, lá na PAI, né, as nossas crianças todas já estão identificadas com o colar. E isso, né, ajuda a ter um pouco menos de preconceito com aquelas pessoas, porque é exatamente isso. E aí a gente precisa chegar no conhecimento da população, né? Isso. Porque por isso a praça eu, com a minha informativa. ignorância, por exemplo, estou ouvindo isso pela primeira vez. Primeira vez que eu tô ouvindo isso, mas muito interessante. Então, porque assim, com esse colar, né, você pode dizer, porque, como eu disse, a pessoa com autismo, ela é fisicamente normal, né? E aí você vê uma criança, por exemplo, minha filha tem 17 anos, só que se ela identificar que ela quer uma coisa ali, naquele ponto de ônibus, muitas das vezes, num local inapropriado, ela chora, ela se joga no chão. Entendi. Né? Então, assim, os outros vão olhar e falar, gente, como pode, né? Uma meninona dessa, que ela é bem maior do que eu, tendo esse tipo de comportamento. Então, assim, ele ajuda a identificar e a diminuir muito o preconceito. Não é fácil para a família lidar com isso, né? Não. Porque às vezes chega já na fase adulta, o caso da sua filha, e tem uns que inclusive ficam agressivos, né? Sim. E aí a questão física mesmo não é fácil. Não. Então, Parrado, o que acontece? A gente, quando vai ter um filho, a gente não imagina, né? Não passa pela cabeça de ninguém que você vai ter um filho com deficiência. Sim. Então, você precisa, todo aquele plano que você traçou na sua mente para aquele filho, você precisa, sabe, deixar de lado e passar a conhecer o filho que você tem naquele momento, né? Aquele indivíduo que você precisa educar, que você precisa inseri-lo na sociedade, que você precisa dar uma vida digna para ele. Então, assim, isso é muito difícil para a família, né? A gente fala muito que a família vai do luto à luta, porque é exatamente isso, ela precisa, sabe, renascer de novo aquele filho que ela gestou durante todo aquele tempo, para que ela consiga ir atrás da luta e dos direitos daquele indivíduo, daquela criança. Né? E compreender que esse é um acompanhamento para sempre. Então, tem muitos autistas hoje, Parrado, que conseguem ter uma vida praticamente normal. Ele precisa, assim, sabe, estar regulado em algumas outras coisas. Ele precisa ter um apoio, né, em algumas outras coisas. Hoje em dia a gente está buscando, né, um emprego apoiado para essas pessoas, para que eles tenham ali naquele começo um apoio técnico para que ele consiga desenvolver, né, o seu potencial, porque eles têm muito potencial. Agora, além desse acompanhamento, de atenção, de cuidado, de carinho, de amor, de luta contra o preconceito, além disso, é feito um tratamento com medicamento? Tem alguns pacientes, sim, que precisam, né, algumas pessoas que precisam, sim, fazer acompanhamento medicamentoso durante muito tempo. E aí, na PAI, o autista recebe
Que atendimento na PAI? Então, hoje nós temos o SER, né, Centro Especializado em Reabilitação, que é da área da saúde. Nós temos o AEE, que é a área da educação, que ele faz o contraturno da escola lá na PAI. E temos a assistência, que é para aqueles alunos, né, aquelas pessoas acima de 17 anos, que infelizmente, né, não podem, não tem mais espaço para eles na escola, né? Então eles vão para a PAI e fazem todo acompanhamento, oficinas. A escola, ela hoje está preparada para trabalhar com esse aluno? Aí eu estou falando de que vai desde a estrutura física, né, que é a estrutura física da escola, a relação da própria escola com o aluno, o preparo do professor, que é ele que lida lá direto com o aluno, e inclusive os próprios colegas de sala, de escola. Tem esse preparo hoje? Então, hoje em dia está bem melhor, mas assim, ainda falta muito para melhorar, muito. Porque a escola precisa entender que aquele indivíduo que está ali, ele é um humano, né? Ele é uma pessoa, e por ele ser obrigado a estar ali, aquele aluno é da escola. Infelizmente, acontece muito de algumas escolas acharem que o aluno é do cuidador, né? Aquela pessoa que está ali com ele para auxiliá-lo nas tarefas diárias que ele tem ali do dia a dia dele. E não é isso que precisa acontecer. O que precisa acontecer é que a escola precisa inserir esse aluno lá dentro. Até porque a relação dele não é só com a relação com aquele cuidador. Exatamente. Né? Se fosse com isso, não precisava nem estar na escola. Poderia ficar só lá na PAI, ou em casa o cuidador estaria cuidando fora do ambiente escolar. Né? Porque quando você se está dentro da escola, ele tem que estar inserido em todo o ambiente. Porque ele tem o autismo, mas ele tem sim capacidade para aprender, entendeu? Então, assim, a dificuldade é essa, ele tem capacidade de aprender, mas ele precisa ser estimulado de várias maneiras, né? De várias formas. Se aquela ali não deu jeito, não deu certo, vamos buscar outra maneira, vamos buscar aquilo que ele tem mais afinidade para conseguir aprender. E aí, a escola hoje, por força de lei, tem que ter um cuidador para esse aluno. Agora, esse cuidador, ele cuida de um aluno ou ele cuida de vários alunos? Então, a criança ela tem que ter um laudo, né, específico dizendo que ela precisa de um apoio ali na sala. O que acontece é que, geralmente, se tiver 2 ou 3 crianças na mesma sala, esse cuidador é para essas 2 ou 3 crianças. Entendi. Isso deve estar amparado lá na lei. Sim, né? sim. Eu imagino que quando troca de cuidador, por exemplo, deve ser né? Todo ano, né, uma dificuldade muito grande para se conseguir. Porque o cuidador, ele é contratado, né? Isso, aquela o contrato contratação dele é temporário, isso. E aí todo ano tem essa dificuldade, sim, até porque se o cuidador não estiver lá na escola, a criança, né, fica sem poder ir para a escola até que esse cuidador consiga ser contratado e estar na escola. A relação do colega de turma é boa ou não é? Então, Parraro, acontece o seguinte, nas escolas... Eu faço sempre essa pergunta porque a gente fica sonhando que a geração futura vai ser melhor que a nossa na relação, no respeito, na falta o respeito com o preconceito, vencendo o preconceito que ainda a nossa geração tem tanto. É por isso que eu faço essa pergunta. Então, vou te dar um exemplo meu, né, da minha vida. A minha filha de 17 anos, ela não teve uma turma que a acompanhou. Então, todo ano ela mudava de turma. E aí, todo ano, tinha aqueles mesmos desafios dentro da sala. Entendi. Né? Porque ela tinha aquelas dificuldades. Já o meu filho menor, que continua até hoje com a mesma turma que pegou ele lá desde pequenininho, inclusive, eles auxiliam a cuidadora. Entendi. Porque eles falam assim, não, tia, o André faz assim mesmo. Pode deixar que daqui a pouco passa. Então, assim, eles já estão acostumados a lidar, né, com as adversidades que o meu filho tem dentro da sala de aula. Eu vou puxar o intervalo comercial e aí vamos voltar para falar desse encontro que vai acontecer amanhã. Amanhã é domingo, né? Final de semana, sábado, domingo, Praça de Fátima, Centro de Cachoeiro. Hoje, Gabriele Bergaminha, presidente da PAI, está aqui conversando com a gente. Vai ter um evento muito bacana, muito legal, aqui no Centro de Cachoeiro esse final de semana. Tema no nosso próximo bloco aqui.
seguindo aqui na Rede Brasil de Televisão, aqui na Mania FM, na GDS Web Rádio Brasil, no oferecimento de Cofrio, sabor a toda prova, a melhor linguiça para o seu churrasco é da Cofrio, temperada, suculenta, gostosa, é a melhor do Brasil. Lembrando que os produtos Cofrio você encontra nos supermercados, mercearias, padarias, açougues de todo o estado do Espírito Santo. Quando você leva Cofrio para casa, você leva a qualidade. Cofrio, sabor a toda a prova. Estamos hoje conversando aqui com o Gabriele Bergamin, presidente da PAI. Estamos falando aqui, vamos falar agora de um evento Praça Informativa, acontece amanhã, a caminhada acontece no próximo domingo, dentro desse tema que nós estamos discutindo e falando aqui. Bem, hoje a PAI tem, a PAI Cachoeiro, porque nós já tivemos outros encontros em outros momentos, para falar da dificuldade da PAI, que era a questão de greve, 6 meses funcionários sem receber, enfim. Hoje o governo vem cumprindo com o seu compromisso de... Sim, hoje em dia, né, nós temos os nossos termos de fomento e os nossos convênios todos em dia. Uhum. E as nossas obrigações com os nossos funcionários também. Isso é com o governo do estado? Sim, a gente recebe, né, convênio do município, né, a gente tem um recurso do município e a gente tem, por exemplo, na área da saúde, o nosso convênio com o estado. Sim. O Vitor tem um olhar diferenciado com a questão da PAI. Sim, nós temos facilidade, né, em lidar com essas questões financeiras e qualquer outra questão com a Prefeitura de Cachoeiro hoje. Ok. Vamos falar desse evento de amanhã, Praça Informativa. O que é uma praça informativa? Então, lá vai estar, né, várias clínicas particulares, a APAI, várias pessoas que estão envolvidas, a APASTES, né, que é a Associação de Autistas aqui de Cachoeiro. Então, vai estar todas essas entidades, associações e clínicas para estar lá informando não só os familiares, mas assim, a pessoa da sociedade que quer conhecer um pouco mais sobre o autismo, porque o tema é mais informação e menos preconceito, a gente vai estar lá para dar essas informações que ele necessita, essas dúvidas que ele tem. Amanhã vai acontecer de que horas a que horas? Amanhã começa às 8 e vai até o meio-dia. Às vezes o pai... Porque você está falando aqui, você buscou lá atrás, quando você buscou orientação, informação a respeito daquela sua filha que tinha um comportamento que você via que era diferente da outra, e você teve que buscar isso fora de Cachoeiro, você demorou, mandaram você esperar até 7 anos, e aí você não esperou até 7, chegou aos 4, falei, epa, tem um sinal aqui, eu preciso buscar. Aí você me fala isso e eu fico aqui imaginando o seguinte, aquela pessoa com menos informação, e nós temos a grande maioria da nossa sociedade, tem menos informação, né? E aí a questão de recurso também para buscar, não é? Eu imagino que tem, você falou aí de um número que a PAI hoje atende 400 alunos com autismo e tem 700 na fila esperando para entrar. Eu imagino que esse número deve ser muito maior porque a própria família não consegue identificar e nem consegue buscar também uma orientação médica. Hoje em dia, após pandemia, as famílias estão buscando mais, porque elas ficaram, né, muito tempo em casa com os seus filhos e começaram sim a ver que eles tinham algumas dificuldades. E aí, hoje em dia, realmente tem sim uma procura maior por essa questão. Hoje em dia, aqui em Cachoeiro também, é bem mais fácil receber o diagnóstico. Nós temos, né, lá na PAI, 2 médicos que eles podem sim fechar o diagnóstico. Sim. Então, assim, e junto com a equipe multidisciplinar, né, que são os atendimentos de fonoaudiologia, fisioterapia, hidroterapia, fono, ecoterapia, a gente consegue fazer esse atendimento multidisciplinar, juntar e fechar o diagnóstico dessa pessoa. Sim, agora, para procurar a PAI, chegar lá na PAI para buscar isso, vai com laudo médico? Então, ou não? Alguns vão... A mãe tem o filho que tem um comportamento diferente, ela está preocupada, ela pode pegar essa criança e vai direto na PAI? Ela pode fazer isso? Não. Não. Hoje a nossa porta de entrada hoje é pelo postinho. A pessoa, né, a família vai com a criança ao postinho, passa por essa consulta e aí lá ela é inserida no sistema. Geral. Isso, um clínico geral. Ela é inserida nesse sistema e junto, né, nesse sistema os médicos se conversam através desse sistema. Sim. E aí com essa anamnese que esse médico faz lá no postinho, o médico da PAI consegue ver que ele pode ser encaminhado para lá para buscar esse auxílio, esse laudo, né, e essa documentação necessária. O que me preocupa? Essa fila aí.
De 700. E aí, o que falta para a PAI atender mais gente? Falta o quê? Aumentar esse convênio, estrutura física, contratação de profissional? Como é que é? Hoje em dia, a grande dificuldade, Parraro, é a contratação de profissional. Mas não é porque a gente não tem recurso, é porque não existe, está em falta esse profissional. Sim. Não só na cidade, né, mas em todo o Brasil. As prefeituras enfrentam isso. Falava com o Bruno Rezende esses dias aqui, a questão da dificuldade de contratar um médico, por exemplo. Às vezes as pessoas falam, a prefeitura não contrata, não tem um médico no postinho. Às vezes ela até quer contratar, mas ela não tem esse profissional no mercado. Isso, nós temos hoje recurso para contratar 2 fonoaudiólogas, né, e 2 terapeutas ocupacionais. Terapeuta ocupacional é como achar uma agulha no palheiro, e é muito difícil. Né? Aqui no Espírito Santo só tem a UFES que forma. Sim. Então, assim, devido à pandemia, né, teve todo um atraso na formação e a gente não encontra. Não acha esse... Não acha esse profissional. Se tratando de APAI, de repente, o profissional também prefere um outro... Muitas vezes por conta do recurso, né? Que em clínicas particulares, em outros lugares, oferece um salário muito melhor. mais bem remunerado. Entendi. O que acontece também com os profissionais da saúde nos postos da prefeitura. Às vezes, na área particular, ele recebe, mas precisa entender que nós estamos tratando de um profissional, né, que pagou, custou caro a sua formação, não é? E aí a gente precisa compreender. Essa caminhada de domingo já é uma caminhada tradicional. Né? Vai acontecer como? Quem pode participar? Então, toda a sociedade que queira participar pode estar lá junto com a gente para receber mais informação para que tenha menos preconceito. O preconceito é o grande desafio hoje? Sim. Porque eu estou falando isso porque tivemos alguns avanços, Sim. Não é? Você lá atrás, há 17 anos atrás, menos 15 anos atrás, você tinha uma dificuldade que você não tem hoje. E não é só pelo seu conhecimento, não. Pelo conhecimento, pelos profissionais que você tem como buscar, não é isso? Isso. Quando eu descobri, né, a gente tinha preconceito até de ir para PAI. Né? Sim. Quando eu comecei, eu precisei ir para PAI escondido da família. Então, Sim. assim, a gente precisa dizer que na PAI é lugar, sim, de tratar a pessoa com deficiência. Então, assim, lá a minha filha teve oportunidades que ela não teria em outro local. Né? A minha filha tinha 5 anos e não falava nada. E todo mundo dizia, nossa, essa menina não vai falar. E graças a Deus, hoje ela fala tudo. Inclusive, né, ela também busca, né, pelos direitos dela. E ela tá nos locais, nos espaços em que ela tá, ela realmente, ela busca por estar ali. E ela busca para ser atendida e para ser ouvida. Que bacana. Às vezes o preconceito, você falou da questão de você tinha que ir escondida. O preconceito, às vezes, ele está dentro da família, né? Sim. Né? Começa ali, né? Começa ali. Tem também, Parraro, uma grande parte dos esposos, né? Que descobrem, né, que tem um filho com deficiência e abandonam as mulheres. Lá na maioria das famílias da APAI são mães solos. Então, não é assim, isso? Isso é uma dificuldade Eu também. conheço 3 pessoas que fizeram isso. Separaram, assim que souberam, separaram, casaram de novo, foram ver e deixaram, vocês mãe solo, não é? Aí eu até converso tem 2 que eu converso, eu falo rapaz, você abandonou, não, porque eu não gostava mais, mas não, nós sabemos disso. Na PAI tem muito disso, né? Sim, tem. E se o casal cuida, é mais fácil. Nossa, não é? Até o avanço do filho, né? Porque todos estão falando a mesma língua. Sim. Então, assim, o filho ele consegue desenvolver, né? Com muito mais rapidez. Agora, nós da imprensa também temos uma dívida, né? Falamos pouco disso, não é isso? Exatamente. Nós da imprensa, talvez, a maior dívida é nossa. Por quê? Porque você está falando um monte de coisa aqui comigo e eu falei, gente, por que eu não estou falando mais disso? Por que eu não venho falando disso há mais tempo? E por que quando eu ligo a televisão lá nos programas dos meus colegas de profissão também eu não vejo? Por que quando eu ligo o rádio com os meus colegas de profissão eu também não ouço? Por que eu pego um jornal com meus colegas? Porque é a dívida da imprensa, que a imprensa tem um papel fundamental nessa questão de vencer preconceito, de falar desses temas, desses assuntos, não é? Porque quanto mais pessoas conhecerem, né, mais fácil será a inserção desses autistas na sociedade. Porque o autismo, ele está em destaque em abril.
Mas quem tem uma pessoa com autismo na família, tem ela o ano todo. Então, assim, a gente precisa realmente falar mais. Nós precisamos, a sociedade, a imprensa, todos nós temos uma parcela, sabe, de dívida para falar mais sobre o autismo, para aquela pessoa que não conhece, para buscar. Porque, assim, não é só aquela pessoa que tem na família. Hoje em dia, a gente precisa, sim, saber, né, para não julgar. Porque é muito difícil para a família estar em um local e vários olhares diferenciados para ela. Sim. Entendeu? Então, assim, por isso que a gente fala e pede para que o autismo, né, seja falado durante todo o ano também. E isso vai ajudar a inserir na escola, isso vai ajudar a inserir no mercado de trabalho, né? Isso tudo vai vencer esses preconceitos mesmo. Eu quero só confirmar com você os horários aqui de amanhã e domingo, por favor. Então, amanhã começa às 8 e vai até o meio-dia, né, a praça de informação. E no domingo, a caminhada às 8 horas, mas a gente vai ter uma vasta programação para as crianças na praça. Tá? Tudo na Praça de Fátima? Tudo na praça. A caminhada começa também na Praça de Fátima? A caminhada é da Praça Jerônimo Monteiro para a Praça de Fátima. Tá. Então finaliza na Praça de Fátima. Isso. Bem, eu quero agradecer muito a sua vinda aqui, clareou um monte de coisa pra gente, ensinou um monte de coisa pra gente. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho lá à frente da PAI. Gabriela Bergamin, presidente da PAI de Cachoeiro, foi a nossa convidada hoje aqui na Rede Brasil, aqui na Mania FM, aqui na GDS Web Rádio Brasil. Obrigado, presidente. Obrigado. Aqui na Rede Brasil de Televisão nós estamos fechando o programa hoje, se Deus quiser de volta amanhã. Agradeço muito a sua audiência, a sua paciência, o seu carinho de sempre. Um beijo no seu coração, fique com Deus e encontro marcado amanhã, se Deus quiser.